Olá, hoje no Cidadania o assunto é educação midiática, uma área do ensino que poderá fazer parte do currículo obrigatório das escolas brasileiras nos próximos anos. E quem vai nos explicar o que é educação midiática, suas origens e os impactos da sua aplicação na cidadania é o mestre em inteligência artificial Alexandre Sayad. Ele também é jornalista e educador. Alexandre, bem-vindo ao Cidadania de forma remota. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar no programa e eu acho que TV Senado faz um trabalho de cidadania, inclusive, maravilhoso no Brasil. É um prazer estar com você. Hoje a gente vai falar bastante de cidadania e eu vou querer saber de você depois o seu conceito de cidadania digital também. Eu amo expandir um pouco essa ideia de cidadania. Mas vamos começar pelo começo, né? O que é a educação midiática? Né? Esse é um tema que chegou aqui para o Congresso Nacional, você participou de uma audiência pública algumas semanas antes da gente gravar essa entrevista. É um tema que está aí na sociedade, nem todo mundo sabe o que é, mas que me parece que tem uma grande importância para a formação, principalmente de nossas crianças e jovens, os nativos digitais, né? Explica para a gente, Alexandre, o que é isso, educação midiática. Então, Marcelo, tem um termo que eu acho que explica bem o que é a educação midiática quando a gente substitui ela por alfabetização midiática, que também é muito utilizado, sobretudo fora do Brasil. Aqui a gente usa educação midiática, eu acho que um termo até mais simples, mas talvez quando a gente pensa em alfabetização midiática a gente consegue entender do que se trata, né? A gente muitas vezes conecta essa ideia de ler o mundo, né, às palavras, sobretudo aqui no Ocidente, né, no Brasil, onde a gente está, na América Latina. Quer dizer, ler e escrever é, de certa maneira, ler o mundo à nossa volta, é compreender, é poder se expressar pelas palavras e tal. Acontece que, com o desenvolvimento de novos meios, que não só a expressão escrita e verbal, você tem o rádio, depois você tem a TV se democratizando, depois você teve a cultura digital chegando com os games, com os computadores, que se tornam depois de megacomputadores, se tornam computadores domésticos. Você consegue ter um computadorzinho em casa, como eu estou agora, conectado com vocês. Depois vem a internet. E aí, então, chega o algoritmo de inteligência artificial dentro da internet. Quer dizer, essa evolução de meios requer da gente, do cidadão, uma alfabetização, uma educação que vai para além do ler e escrever para compreender esse mundo. Porque a gente está o tempo inteiro mediatizado, né? A gente está o tempo inteiro se relacionando com o mundo por meio das mídias, né? A palavra mídia vem do latim meio, né? É o meio que a gente tem a mídia é uma interface nossa para com o mundo, né? Vem da palavra médium, de latim, que não é à toa médium no espiritismo, é aquele que faz a mediação do espírito com o ser humano, né? Porque é da mesma origem. Então, a educação midiática é uma educação para se ler também, para se analisar, para se ler com criticidade, para se avaliar e para se expressar por meio e através e incluindo os mais diversos tipos de mídia. Então, na verdade, é você saber ler, analisar, compreender, se expressar através das mídias e também participar da vida democrática hoje do país através das mídias, sobretudo digitais hoje em dia, que estão prevalecendo, vamos dizer, elas estão crescendo mais rápido do que as analógicas. Não que as analógicas hoje são ainda a maioria no Brasil, mas as digitais estão se expandindo. Então, a educação midiática é um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar com o contemporâneo, com o mundo de hoje, que é cercado por mídias por todos os lados. Agora, a origem, né? Você comentou sobre o rádio, a gente tem esse histórico aí dos meios de comunicação de massa, principalmente, e a educação midiática, ela, embora seja um tema bastante contemporâneo, realmente o avanço das tecnologias em termos de comunicação, informação, foi, principalmente nesse começo do século, foi muito expressivo, mas essa ideia de educação midiática, ela já vem de outros tempos, né? Desde a era do rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas origens, né? Quando é que começa isso? A própria televisão, quando, né, se massificou e se tornou um veículo tão importante para a comunicação de massa, tudo isso já
preconizava esse momento que a gente está trazendo hoje sobre a educação midiática? Sim, você tem toda a razão, Marcelo. A educação midiática começa quando os meios de comunicação de massa se desenvolvem, né? E nesse caso, o primeiro veículo de comunicação de massa que a gente tem registro, por justamente não exigir a leitura e a escrita, que a alfabetização, a gente sabe, a, a universalização da alfabetização no mundo, né? Não só no Brasil, a gente ainda está longe no Brasil, mas no mundo é algo mais recente enquanto um valor, né? As pessoas não liam e não escreviam. Então, a educação midiática começa com o rádio, de fato, que é o primeiro veículo de massa, né? E isso data nos Estados Unidos já há mais de 100 anos, né? E no Brasil, vamos lá, uns 90 anos, se a gente considerar a década de 30, né? A década de democratização do rádio no Brasil. E esse movimento começa, Marcelo, porque é o seguinte, você imagina uma escola, né? Que também a rede pública, tampouco a particular, eram universalizadas, né? Vamos combinar, na década de 30, mas você imagina uma escola que recebe seus alunos e, de repente, aquele professor está acostumado a avaliar, a compreender a aprendizagem do aluno por meio do quê? Das aulas que ele dá, dos livros e dos papos que ele tem em casa, com os pais, com os amigos. Quer dizer, essas eram as fontes de informação. De repente, esse rapaz chega na sala de aula e começa a trazer um monte de questões contemporâneas. Ele, sem saber ler, escuta o repórter, a Rádio Nacional em casa, depois, posteriormente, o repórter Eco, a rádio local, escuta a radionovela. Quer dizer, ele começa a trazer questões para a educação que, de certa maneira, começam a chacoalhar um pouco o mundo da escola, né? Quer dizer, o livro, enquanto mídia também, ele passa a ser não mais a única fonte de conhecimento. Depois vem a TV com toda essa força, né? Que a TV, o rádio democratiza, depois, no caso do Brasil, a TV é uma filha do rádio, né? Ela vem do rádio, e aí a TV massifica. A gente sabe como a TV Globo teve um papel importante, tem ainda, né? Mas teve na década de 70, 80, 90, de compreender o cotidiano do brasileiro, as linguagens, a história particular do Brasil, o papel dos telejornais na concepção, na agenda pública brasileira, o Jornal Nacional, que chegou a ter 90% de market share, de audiência. Isso tudo, quem vai sentir isso muito, primeiramente, é o estudante na escola, é o professor. Então, a escola começa a desenvolver recursos para que possa, primeiro, fazer com que o aluno entenda isso que ele está vendo, né? São experiências pontuais. E depois que ele possa olhar com criticidade. Então, a educação midiática vem um pouco por aí. Ela vem, sobretudo, ela nasce, sobretudo, junto com o desenvolvimento do rádio enquanto veículo de comunicação de massa. E hoje, quando a gente fala em educação midiática, quando se propõe isso nas escolas, há países que já têm a educação midiática como parte do currículo. Essa educação midiática hoje, ela seria voltada somente para os meios digitais? Ela ainda tem essa preocupação com os veículos, né? A televisão passou por uma transformação, existe ainda hoje, mas a televisão está cada vez mais digital também. Agora, a gente tem, você falou do livro, tem outros veículos impressos e a gente está, claro, as pessoas, toda a sociedade, as crianças, jovens, adultos, todos nós estamos expostos a informações de mídia o tempo inteiro e nem sempre são apenas digitais. Qual é o foco da educação midiática hoje? Ela é só para que a gente pensa muito em redes sociais, internet, ou isso é expandido ainda essa ideia de ensinar essa análise crítica, enfim? Olha, Marcelo, o mundo é muito, além de muito desigual, ele é muito diverso, né? Eu estou trabalhando nesse tema há mais de 20 anos, né? E assim, eu circulei mais de 40 países com a Unesco e vendo como isso está acontecendo no mundo inteiro, né? E se eu digo que o mundo é desigual e é diverso, o Brasil, com essa vastidão, nossa, ele é muito diverso e muito desigual. O que acontece? A educação midiática, ela tem que responder às demandas daquele país, daquela localidade.
né? Então, no caso do Brasil, se a gente pegar uma pesquisa da ABERT, por exemplo, a gente tem que... a TV está, acho que ainda em 94% dos lares brasileiros, né? Daí até a importância de uma TV como a TV Senado. Enquanto a internet, a banda larga de internet, que é a banda de qualidade, se ela chegar a 50% é muito, né? Ou seja, cada local, cada país, cada estado tem que lidar com a sua realidade de mídia, né? A gente não pode pensar, é óbvio que o desenvolvimento daqui para frente algorítmico, em rede, digital, é um desenvolvimento mais rápido, né? A tendência é que a gente chegue lá com o digital predominando sobre tudo, né? Mas não é a realidade neste momento. Então, na verdade, uma educação midiática de qualidade tem que dar conta das duas coisas. Ela tem que dar conta das mídias de massa ou analógicas e das mídias digitais, né? Agora, outros dados colocam, como por exemplo, a maioria dos adolescentes hoje se informa, quer dizer, as notícias chegam para ele via redes sociais no Brasil e não mais via jornal, via jornalismo profissional. Qual o impacto disso na percepção de mundo, na participação democrática desse sujeito? Então, no fundo, a educação midiática tem que olhar para tudo, né? Eu já tive presente, por exemplo, no semiárido do estado da Bahia e vi projetos de educação midiática que são voltados à produção de rádio em escolas. Isso data da década de 70 e 80 e permanece até hoje. Que rádio é essa? É uma rádio alto-falante. Uhum. Né? Um alto-falante, uma rádio alto-falante. Quer dizer, esse é o modelo. Se a gente for no Rio Tapajós, a gente vai ter uma experiência que é o Saúde e Alegria, que é um barco que vai de comunidade ribeirinha até comunidade ribeirinha, levando notícias na área de saúde pública. Né? É uma conexão entre educação midiática e a saúde. É um projeto da década de 80, Saúde e Alegria está forte lá. Agora, você tem nos grandes centros urbanos projetos muito voltados à expressão digital, né? A expressão digital, os meios digitais. Outro fator que impacta muito, por exemplo, a qualidade de acesso no Brasil é o tipo de oferta que as operadoras de celular fazem com relação ao conteúdo. Quer dizer, geralmente se você tem um celular pré-pago, o acesso gratuito é às redes sociais. Então, as pessoas acabam usando muito o celular para se informar pelas redes sociais também. O brasileiro, em geral, o adulto, né? Isso tudo é o recorte do Brasil. Então, a educação midiática tem que responder um pouco a esse recorte, né? Acho que aí é o legal de você ter, o importante de você ter sempre uma base curricular que dê conta dos aprendizados gerais, mas que dê independência para que cada município faça a educação que dialogue com a sua cultura local, né? Isso é muito complexo no mundo. Você pegar o mundo, que é um recorte gigantesco para a Unesco, que eu trabalho já há mais de 10 anos. Cada país, e dentro de cada país, vai ter sua particularidade. Então, se você me perguntar qual é a educação midiática ideal, é a que abranja toda essa realidade e que localmente possa ser adaptado para a sua realidade. Agora, no caso brasileiro, a gente tem, né, a Base Nacional Curricular Comum. O tema ele já está entrando nessa Base Nacional Curricular e pode fazer parte, como eu coloquei, de fato, do currículo obrigatório nas escolas brasileiras. Quais são os desafios para a implementação dessa área do ensino dentro da educação brasileira e de que forma, né, qual é o estado da arte hoje em relação à inclusão desse tema na Base Nacional Curricular Comum? Olha, a gente evoluiu bastante, Marcelo. Eu editei um livro no começo do ano 2000 para o Unicef. Eu editei, o livro é do jornalista Fernando Rossetti, mas eu fui o editor, que ele falava que as experiências de educação midiática, lá no começo do ano 2000, elas eram pontuais, assim, elas eram modelares, e que a gente precisava de políticas públicas para escalá-las, justamente, né? 20 anos depois desse livro, a gente tem oportunidades, como na Base Nacional Comum Curricular, né? Na Base Nacional Comum Curricular, ela não está como educação midiática lá dentro, é essa palavra, mas ela está como campo jornalístico midiático, né? E ela está com outras sutilezas lá dentro, quer dizer, há oportunidades na base toda, sobretudo nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio,
né, da base. Você tem a oportunidade de trabalhar a mídia em diversos lugares, seja ela ligada à produção de notícias, como eu falei, no sétimo, oitavo e nono ano, no campo jornalístico midiático, mas você pode trabalhar a questão da cidadania digital no ensino médio, quando se fala de território, ações sociais do território e futuro profissional. Quer dizer, há muitas oportunidades. Então, a gente, de fato, abriu, e isso começou, vale lembrar, Marcelo, lá na década, há 15 anos mais ou menos, quando a gente tinha o Mais Educação, que era um projeto de complementação escolar. No Mais Educação, a produção de mídia para os jovens já estava lá como uma opção para todas as escolas públicas do Brasil terem no contraturno. Então, a gente chegou a 60 mil escolas no Brasil com algum tipo de atividade relacionada à educação midiática no contraturno. A gente foi evoluindo agora, graças a uma aliança toda liderada pelo Instituto Palavra Aberta, estamos dentro da Base Nacional Comum Curricular. Agora, falta o quê? Respondendo objetivamente a sua pergunta. Formação de professor, de um lado, quer dizer, o professor não nasce sabendo como desenvolver essas habilidades da educação midiática dentro da escola, ele precisa ser formado, ele precisa ser preparado para isso, não é, de um lado. E do outro lado, eu vou dar 3 pontos. Formação do professor é um. O segundo ponto aí a gente tem um departamento na presidência, na SECOM hoje, Departamento de Educação Midiática dentro da SECOM, que já é também um avanço, discutindo esses temas, e eles estão evoluindo para chegar num modelo, né, já que a educação midiática a gente fala aqui como se fosse uma coisa única, porque a gente tem pouco tempo, a gente está na televisão, mas se a gente for estudar, tem muitos modelos, muitas tendências, muitas concepções. Então, esse departamento tem feito uma espécie, tem criado vamos dizer, um modelo brasileiro aí. Precisa chegar a esse consenso, o que a gente quer. Acho que tem até a ver com a outra pergunta que você me fez. E o terceiro ponto que eu acho importante, eu não acho que ele seja assim fundamental, mas eu acho que ele é muito importante, é a banda larga chegar nas escolas públicas. Não só pela educação midiática, porque você vai me perguntar, é possível desenvolver educação midiática sem banda larga? Há experiências já, mas a banda larga, ela não traz, de internet, ela não só traz qualidade para a educação como um todo, mas ela potencializa muito a aprendizagem tanto dos professores quanto dos estudantes em termos de educação para as mídias, né, em termos de educação midiática. Então, acho que são esses 3 pontos. E acho que tem um pouco uma ordem hierárquica nesses pontos também. O primeiro é a formação de professor. Aí, por exemplo, o Educamídia é um projeto gratuito, online, que tem milhares de formações de professores lá que podem ser adotadas. Eu acho que até o Departamento de Educação Midiática vai utilizar parte disso. Depois, o segundo, a gente criar e adotar que linha, né, o que é a educação midiática brasileira, para a gente partir desse ponto, né? A SECOM está trabalhando nisso. Terceiro momento é um movimento que já está acontecendo por institutos e fundações ligadas ao governo, que é a abrangência do Brasil em banda larga de internet. Aí a gente entra na questão do acesso digital, né? E inclusão digital também é um tema que está na agenda política hoje. E isso agora se relaciona com a pergunta, um tema que eu falei no começo da nossa entrevista, falando de cidadania, aqui no Cidadania. Qual é a sua, como você definiria esse conceito de cidadania digital? E daí, completando essa pergunta, eu acrescento aqui, se a inclusão digital, por exemplo, como você colocou como a questão do acesso pela banda larga, se a educação midiática, ela é parte dessa educação, dessa inclusão digital, ou se num país em que a gente não tenha a educação midiática, né? Uma geração que não tenha a formação para a educação midiática, apesar do uso da internet, ela não estaria incluída digitalmente, a gente estaria promovendo uma exclusão digital pela falta dessa educação. Marcelo, todas as perguntas estão relacionadas mesmo, né? Cidadania, a palavra já diz, vem de cidade, né? Vem de polis, aquele conceito da polis grega, onde as pessoas debatiam política, os seus direitos, da democracia do mundo antigo, da antiguidade, né? Cidadania vem de cidade, vem da localidade, né? A cidadania digital é porque a cidadania é um conceito em constante construção, né? Acho que o seu programa mostra bem isso. Você está entrevistando pessoas que estão debatendo
e reconstruindo esse conceito de cidadania o tempo inteiro. É isso que a gente está fazendo nesse momento, né? Quando a gente vive imerso no mundo digital com algoritmos de inteligência artificial, a cidadania também tem que responder um pouco a isso. Quer dizer, o mundo digital com a ação da inteligência artificial tem impacto na nossa cidadania, tá? Tem impacto na nossa ética, né? De diversas maneiras que eu não vou entrar em detalhes aqui que a gente não tem como falar, mas eu vou pegar aqui talvez mais nos interesse, que é a do acesso que você diz, quer dizer, estar restrito ao acesso ao mundo digital já é um fator, digamos, já te coloca uma subcategoria de cidadão, se você não tem acesso à internet hoje. E eu te digo por quê. O mundo todo está tendo acesso a informações muito rápido e você não. Você está dependendo de outros meios. 2, o mundo todo tem uma facilidade de acesso a serviços e participação cidadã. Vou dar um exemplo muito claro, já que a gente está falando de uma TV do parlamento. Quantos documentos em audiência pública, pós-audiência pública, ficam abertos na internet para o cidadão contribuir em projetos de lei, por exemplo, em ideias de projetos de lei, em arcabouços de lei, via internet, né? Como é que a gente acompanha as novidades do mundo? Via internet. Então, não estar conectado prejudica a cidadania digital. Hoje em dia, eu gosto do termo cidadania digital, mas eu acho que, assim, de certa maneira, se a gente mantiver a palavra cidadania, o digital tem que estar dentro. A gente não pode excluir. O que a gente chama de realidade hoje é também a realidade digital. A realidade faz parte. Para o jovem, a gente perguntar o que é real, jogar o game Minecraft para ele é real. Não é um pedaço da realidade, aquilo é parte da realidade dele, né? Então, assim, quem está fora, quem não tem acesso, periga se tornar um subcidadão. Não é que é algo que o Brasil não pode permitir. Cidadania é um direito de todos. Todos nós temos que ter acesso 100% à plena cidadania, né? Então, a educação midiática, nesse sentido, ela qualifica esse acesso, né? Ela qualifica, porque a educação midiática, nesse desenvolvimento de habilidades de leitura, de acesso, de produção, ela mexe no que diz respeito à qualidade que a gente vai acessar, do que a gente vai ler, ao olhar crítico, ao como a gente vai usar aquele meio para se expressar, as proteções que a gente precisa ter. Assim como na cidade, a gente precisa ter proteções, a gente tem que ter uma série de cuidados. No meio digital, na cidadania digital, a gente precisa ter uma série de cuidados. Tempo de tela, cyberbullying, é uma série de questões ligadas à cidadania digital também. Então, a educação midiática, ela aborda essas questões de uma maneira qualitativa. Agora, eu adoraria falar para você, Marcelo, hoje assim, olha, a gente venceu a etapa da inclusão. Então, agora a gente vai só trabalhar a qualidade. E não é verdade. Você pegar qualquer pesquisa, a gente ainda tem uma etapa de inclusão muito forte para ser feita no Brasil. A gente tem excluídos digitais. Agora, o que eu acho que a gente precisa mudar a chavinha um pouco na hora da gente pensar, e eu me pego também trocando essa chavinha, é assim, o quanto aquela ideia de inclusão antiga, do começo dos anos de 2000 e pouco, que era simplesmente ter acesso, ela é suficiente hoje, né? Eu acho que a gente tem que superar essa ideia que só a inclusão, só o ter acesso, você resolveu a questão. Daí, mais uma vez, eu volto para a educação midiática. Eu acho que as questões implicadas na qualidade desse acesso, em se educar midiaticamente o cidadão, tem a ver com inclusão de qualidade. Então, quando eu digo citei a banda larga, quer dizer, o fato da banda larga existir e você ter um dispositivo para acessá-la não é suficiente. Ela pode suprir um pedaço da história, mas você pode ser um incluído não alfabetizado. Que acaba limitando a sua participação, né? Exato. Isso acaba limitando a participação. Exatamente, é um incluído não educado. Uhum. Um incluído meio fora, assim, tá? Incluído meio satélite. Alexandre, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu vou agora fazer aqui o meu desafio para você, o poder de síntese da comunicação, que eu sei que você também domina bem. Educação midiática e democracia em 1 minuto. Hoje é imprescindível para qualquer democracia, qualquer projeto de democracia em qualquer país, que a educação midiática seja parte estrutural
desse projeto, né? A democracia, o nosso direito de escolher e de participar, depende de informação que a gente tem acesso. E essa informação tem que ser de qualidade. A gente só consegue separar informação de qualidade, de fake news, de informação imprecisa, com educação midiática, de um lado na escola, jornalismo de qualidade na sociedade e também projetos que abranjam o aprendizado constante na vida toda, para adultos e idosos. Então, são umbilicalmente ligados. Bom, Alexandre, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Foi um prazer enorme. Obrigado a vocês. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.